Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Anunciando as Escrituras. Meu nome é Arilton Tavares. Bom, hoje nós iremos falar nesse vídeo sobre vida eterna. Existe vida eterna? O que é vida eterna? Bom, quando a gente fala em vida eterna é muito fácil raciocinar. O que é que a gente pensa? É uma vida que você nunca morre, é uma vida que você nunca vai ter um fim, que não existe fim. Eterno, infinito, são coisas bem parecidas. Bom, mas a Bíblia, ela fala realmente da vida eterna. Ela nos dá essa garantia, essa certeza. E nós vamos ler agora na passagem que Paulo escreveu a 1 Coríntios, capítulo 15, e no versículo 12 ele diz assim, ó: Ora, se prega em que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Escute só, Paulo aqui, meus irmãos, quero deixar bem claro que a primeira carta de Coríntios é uma carta muito difícil para Paulo, porque Paulo ele está querendo resolver muitos problemas que tinha na igreja. E surge mais esse problema, que as pessoas não estavam acreditando que aqueles que morreram em Cristo Jesus iriam ressuscitar. Estava tendo esse debate muito grande. Viu, meus irmãos, como essa dúvida é bem comum, essa dúvida de que não existe vida eterna, que não existe ressurreição dos mortos. Essa igreja aqui de Corinto estava tendo essa grande dúvida. E não é bom, meus irmãos, que a gente tenha essa dúvida, porque Paulo ele vai explicar por que não devemos ter essa dúvida. Veja que no versículo 19 ele diz assim, ó: Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ora, se nós cremos em Jesus somente nessa vida, que Ele vai nos abençoar somente nessa vida, que a morte dele nos serviu somente nesta vida, que recompensa teremos de termos fé em Cristo Jesus? O que nós iremos receber por ter uma vida santificada e renunciar às coisas do mundo, se não houver ressurreição dos mortos ou se não houver vida eterna? É isso que Paulo está dizendo aqui para essa igreja de Coríntios, que eles deviam acreditar como Cristo ressuscitou dos mortos, Cristo foi feito as primícias da ressurreição, também todos nós seremos ressuscitados. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, a Bíblia diz que eles serão ressuscitados primeiro. E também aqueles que morreram sem Jesus, eles serão ressuscitados depois para o grande dia do juízo, né? E aqueles que estiverem vivos, a Bíblia diz que serão arrebatados na volta do Senhor Jesus. Mas nós devemos crer na vida eterna, porque é a palavra de Deus que nos ensina a crer nessas coisas. Bom, no capítulo 15, no versículo 32, ele diz assim, ó: Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Veja o que Paulo diz para eles. Meus irmãos, eu combati em Éfeso, eu fiz a obra lá. Se não existe ressurreição dos mortos, o que aproveito eu vou ter? Que proveito eu vou ter? O que é que eu vou receber em troca disso, se não existe ressurreição dos mortos? Aí ele diz assim, uma coisa bem irônica: então, comamos e bebamos, vamos curtir a vida, porque não há ressurreição de mortos. Paulo está fazendo esse tipo de indagação para eles refletir, para eles pensar, realmente Paulo está certo. Se não existe ressurreição dos mortos, para que servir a Jesus? Mas se nós estamos servindo aqui a Jesus, se nós fomos salvos do pecado, é porque existe ressurreição dos mortos e, por fim, existe vida eterna. Vamos ler uma passagem aqui, meus irmãos, que se encontra em 1 João, no capítulo 12, no versículo 50. Só para lembrar que essa passagem aqui é o próprio Senhor Jesus que fala. Veja, no versículo 49. Diz assim, ó: Porque eu não tenho falado de mim mesmo. Isso é o próprio Senhor Jesus que está falando, ó. Mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Aí no versículo 50 ele diz assim: E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Viu? O próprio Senhor Jesus, ele declara aqui que a sua missão foi pregar a vida eterna. Foi esse mandamento que ele recebeu do seu próprio Pai. Olha, Deus falou para o seu filho e disse assim: pregue a vida eterna. Diga que há vida eterna. Diga que existe vida eterna. Viu como a Bíblia ela esclarece as coisas e não deixa dúvida para nenhum de nós?
Porque se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, logo nós cremos que tudo que está aqui é aquilo que Deus declarou para nós, amém? Que em Cristo Jesus nos abençoe, que Deus continue lhe abençoando e fique sempre nos acompanhando. Toda semana estamos postando vídeo aqui, amém? A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.